Eu sou Laszlo Mociari e vou apresentar a vocês a atualização do consenso de 2025 sobre o limite de exposição ao oxigênio sobre o sistema nervoso central. O oxigênio é simultaneamente o gás mais essencial e um dos mais desafiadores no mergulho técnico, e sobretudo com o uso de rebreathers. Indispensável para a manutenção da vida, ele permite a produção de energia celular e sustenta todas as funções metabólicas do organismo humano. Entretanto, variações da pressão parcial para mais ou para menos, o oxigênio deixa de ser apenas um aliado e passa a representar um potencial fator de risco. A sua utilização exige um delicado equilíbrio entre a prevenção da hipóxia, decorrente de pressões parciais insuficientes, e da hiperóxia, ambos responsáveis por efeitos indesejados que podem comprometer a segurança do mergulhador. O desenvolvimento do mergulho técnico, dos sistemas de circuito fechado e das misturas respiratórias avançadas ampliou significativamente a exposição a esses desafios fisiológicos. Compreender mecanismo de transporte, consumo e, sobretudo, da toxicidade por oxigênio é fundamental para o planejamento seguro de mergulhos longos, profundos e complexos. Essa apresentação é pautada na diretriz revisada para limites de exposição à toxicidade do oxigênio sobre o sistema nervoso central, quando se utiliza uma PO2 expirada de 1,3 atmosferas. Em 2025, foi organizado pela NOAA um workshop em Seattle, nos Estados Unidos, em conjunto com a reunião anual da AAUS, Academia Americana de Ciências Subaquáticas, e contou com a presença de 70 participantes. Esses eram mergulhadores técnicos, científicos, além de médicos e cientistas representantes de instituições como a NOAA, a AAUS, a Marinha dos Estados Unidos, universidades canadenses, neozelandesas, assim como algumas revistas de relevância da parte do mergulho técnico, entre outros também centros hiperbáricos, que estavam presentes reunidos com o objetivo único de discutirem o novo limite de 1,3 atmosfera de toxicidade do oxigênio sobre o sistema nervoso central. Ela gerou essa publicação na Dive and Hyperbaric Medicine Magazine, que é uma das revistas mais importantes sobre o mergulho. Para compreender a razão dessa nova mudança, é importante saber um pouco sobre a história dos limites do oxigênio. Em 1774, Joseph Priestley descobriu o oxigênio aquecendo o óxido de mercúrio. Ele coletou o vapor emanado e observou que a chama se tornava mais intensa. 3 anos mais tarde, Lavoisier demonstrou que o gás era um elemento químico fundamental e não apenas um ar purificado, como era conhecido na época. Ele deu o nome de oxigênio, do grego oxys, que é igual a ácido, genes, gerador, ou seja, gerava ácido, porque ele acreditava erroneamente que era essencial na formação de ácidos. Lavoisier provou que a combustão era a combinação do oxigênio com outras substâncias. Ele ainda foi mais além e mostrou que o oxigênio era consumido na respiração animal. 100 anos mais tarde, o francês Paul Bert observou que animais expostos a 4 e 5 atmosferas apresentavam convulsões. Hoje, a toxicidade por oxigênio é conhecida como o efeito Paul Bert. Pelos seus estudos, hoje ele é considerado o pai da medicina hiperbárica. Na mesma época, o inglês Henry Flush inventou o rebreather de oxigênio. Há relatos que ele usava 5,5 metros de profundidade. Na mesma época, durante a construção do túnel 7, houve uma grande inundação. O mergulhador Alexander Lambert, discípulo de Flush, realizou um dos mergulhos extremamente arriscado, usando o rebreather de Flush, para fechar uma das comportas e permitir a drenagem do túnel. Ele penetrou mais de 300 metros no túnel inundado, atingindo uma faixa de profundidade em torno dos 12 metros, sob condições muito perigosas. Entre as décadas de 1910 e 1930, os fabricantes de rebreather militares como a Zib Gorman e a Dräger recomendavam que os mergulhos não ultrapassassem entre 10 e 15 metros de profundidade. Em 1940, a Marinha Real Britânica
estipulou o limite de 9 metros para o uso do oxigênio puro submerso. Entre as décadas de 1950 e 60, as marinhas britânicas e norte-americanas estipulavam os limites entre 6 e 10 metros de profundidade. Uma das raízes do mergulho técnico foi a adoção do nitrox em 1977, quando o Dr. Morgan Wells, que na época era diretor do programa de mergulho da NOAA, propôs o uso sistemático de misturas ricas em oxigênio com menos nitrogênio com o intuito de aumentar o tempo de fundo e reduzir a descompressão em operações científicas, surgindo assim o nitrox. Na realidade, o nitrox, ou seja, misturas contendo oxigênio e nitrogênio em proporções diferentes da do ar, já foi utilizado anteriormente, na década de 1950, em aparelhos de circuito semifechado, sobretudo feitos pela Dräger. Hoje o Dr. Wells é conhecido como o pai do nitrox. E ainda no final dos anos 70, o Wells liderou uma equipe que desenvolveu as primeiras tabelas específicas de descompressão, que foram publicadas no NOAA Manual Diving da segunda edição, marcando assim a adoção oficial do nitrox no mergulho científico. Em decorrência disso, houve a necessidade de se impor limites à exposição do oxigênio. Foi então que, baseados nos estudos de Butler e Thalmann, de 1996, na Marinha Americana, que a NOAA publicou pela primeira vez a tabela de exposição ao oxigênio em outubro de 1991, publicado no seu NOAA Manual Diving, terceira edição. Desde então, essa tabela ficou e é utilizada como alicerce para as várias certificadoras de mergulho espalhadas pelo mundo. Nos anos 80, eu ganhei do meu tutor de mergulho um Rebreather Aro 57. Aqui uma foto, eu estou mergulhando no Cabo Artemide. Na época, eu tinha um profundímetro parecido com esse, onde você pode notar que o limite de oxigênio, máximo para oxigênio, é de 17,5 metros. Eu estava aqui no Cabo Artemide, no convés do Cabo Artemide, que tinha aproximadamente 15 metros de profundidade. Ou seja, uma pressão parcial de oxigênio em torno de 2,5 atmosfera. Era a realidade da época. Essa é a tabela de limites da NOAA. Há pontos importantes sobre a natureza desses limites. O primeiro ponto é que ela não faz distinção dos limites de toxicidade neurológica e pulmonar. Nela, há PO2 baixos que não resultam em toxicidade por oxigênio no sistema nervoso central, como por exemplo a PO2 inferior a 1 atmosfera, e nem tampouco contempla a intoxicação pulmonar, que é de 24 horas. Essa nova abordagem foca na prevenção da toxicidade do sistema nervoso central, devido ao risco iminente de perda da consciência e morte por afogamento. Há 3 tipos de toxicidade por oxigênio que podem ocorrer durante o mergulho. A toxicidade neurológica, na qual o órgão-alvo atingido é o cérebro, a convulsão ou perda da consciência não são os sinais mais frequentes, mas podem ocorrer sem aviso. Os sintomas geralmente são contraturas de músculo da face, enjoo, vômitos, tontura, zumbido, desorientação, alterações visuais, como tipo visão tubular, formigamento das extremidades, ansiedades e a temida perda da consciência e convulsão. Segundo Ariely e colaboradores, em 2006, observaram a ocorrência de perda da consciência, que a perda da consciência aumentou 26 vezes quando o mergulhador apresentou desorientação, 42 vezes quando apresentou distúrbios auditivos e 700 vezes quando apresentou espasmos faciais. Todos esses sintomas são reversíveis em ambiente seco. Porém, quando submerso, o risco de afogamento, que acontece quase sempre, é fatal. Toxicidade pulmonar. Como o nome diz, os órgãos atingidos são os pulmões, causando uma pneumonite química decorrente do depósito excessivo de radicais superóxidos que são depositados nos alvéolos pulmonares. Por sua vez, os alvéolos dispõem de um dispositivo antioxidante, porém a sua capacidade é limitada em função do tempo e da PO2. PO2 iguais ou inferiores a meia atmosfera, esse sistema consegue prover antioxidação por tempo indefinido.
PO2 de meia atmosfera é empregada no mergulho profissional de saturação, no qual mergulhadores ficam em ambiente hiperbárico por cerca de 2 semanas. Os sintomas dessa intoxicação geralmente são tosse seca e irritativa, dor ou desconforto no peito, sensação de falta de ar ou dificuldade para respirar fundo, redução da capacidade para o exercício, edema de pulmão e insuficiência respiratória. Geralmente é reversível em 24 a 48 horas, mas dependendo da gravidade pode durar dias ou semanas. Miopia hiperóxica. O órgão-alvo são os olhos. O sintoma é a alteração da refração, que geralmente é de menos 0,5 a menos 2,5 dioptrias, ou seja, graus, mas pode chegar a 8 graus. É causado por edema, ou seja, inchaço do cristalino devido ao estresse oxidativo. Ocorre em mergulhos longos e prolongados com PO2 elevada por dias consecutivos. A recuperação pode ser em 2 dias, nas formas leves, ou perdurar por semanas nas formas mais graves, nesse último requerendo acompanhamento por especialista. O que tem acontecido na prática? O limite da NOAA estipula para 1,3 atmosfera de oxigênio inspirado o limite de 180 minutos. Com o intuito de aumentar a segurança, as certificadoras têm impostos limites ainda mais conservadores, tais como 80% do limite da NOAA, o que a 1,3 atmosfera dá 144 minutos. Porém, na atualidade, tendo como suporte os rebreathers, que permitem estender os mergulhos autônomos sem precedentes, mergulhadores técnicos têm extrapolado com frequência esses limites. Neste workshop, houve alguns relatos de mergulhadores presentes e os mais interessantes foram: um deles disse, entre aspas, para ser honesto, não nos preocupamos com a toxicidade do sistema nervoso central há anos. Terminamos o mergulho com mais de 200% do SNC, com poucos ou nenhum sintoma. O outro falou: já deixei meu relógio chegar a 680% nos mergulhos de exploração, que chegaram até 14 horas. E um terceiro: basicamente ignoramos o relógio SNC. A toxicidade pulmonar é que realmente é a nossa única preocupação. Evidências de trabalhos relevantes feitos pela US Navy. Skyhoff e colaboradores realizaram 3 trabalhos entre 2002 e 2007 sobre a intoxicação pulmonar em mergulhadores que executaram um total de 395 mergulhos, sendo expostos a pressões parciais entre 1,3 e 1,46 atmosferas, em períodos de tempo prolongado, entre 4 e 8 horas, em dias consecutivos, entre 2 a 5 dias. Apesar de evidenciarem alterações na função pulmonar, não mencionaram intoxicação neurológica em nenhum dos participantes. Em 2019, Dulett e colaboradores, validando um algoritmo de mergulho, realizaram 116 mergulhos com PO2 de 1.3, usando um rebreather MK16 modelo 1, com duração entre 4 a 8 horas, que também não relataram intoxicação neurológica. Embora os resultados sejam tranquilizadores e forneçam uma justificativa objetiva para a mudança nos padrões da NOAA, que até então são utilizados, uma abordagem ponderada ainda é necessária, visto que os dados são limitados e podem não reproduzir a prática do mergulho real, pois foram realizados em laboratório sob condições controladas. Baseado nos dados apresentados até então, os experts dessa diretriz julgaram seguro adotar a PO2 de 1,3 atmosferas e o tempo máximo de 240 minutos sob atividade física durante o mergulho e mais 240 minutos em repouso na descompressão, perfazendo um total de 480 minutos, ou seja, 8 horas de tempo total de mergulho. Essa diretriz deu um salto de mais de 260% no limite estabelecido pela NOAA de 180 minutos, endossando assim o que muitos mergulhadores já praticavam. Eles enfatizam que medidas para mitigar a intoxicação devem ser adotadas. Diante do exposto,
tudo aponta que 1,3 atmosferas é a PO2 máxima segura a ser empregada no mergulho. Acima dessa faixa, ou seja, maior ou igual a 1,4 atmosferas, há relato de convulsão, não havendo dados suficientes que possam estabelecer limites de tempo seguro. Esse gráfico mostra esses limites por outro ângulo, no qual a fase de descida e permanência no fundo estão alocadas na zona 1, onde é permitido o esforço físico, e após 240 minutos entra-se na zona 2, na qual está alocada a fase descompressiva, onde deve-se limitar a atividade física, mantendo-a restrita o suficiente para manter-se estabilizado nas paradas descompressivas. A nova fronteira agora é a toxicidade pulmonar. Com essa nova extensão de tempo, a incidência de sintomas pulmonares inevitavelmente aparecerão. Os sintomas pulmonares não apresentam risco de imediato de morte subaquática, mas ditam o fim da janela operacional. Esse consenso recomenda rigorosamente a interrupção de todos os mergulhos subsequentes caso os sintomas pulmonares se manifestem. O retorno ao mergulho só deverá ser feito quando os sintomas tiverem a resolução completa. A PO2 por si só pode causar intoxicação do sistema nervoso central. Porém, diferente das sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica, em que exposições a 2 atmosferas de PO2 apresentam risco quase zero de convulsão, no ambiente subaquático a conversa é diferente. Adiante será exposto medidas para mitigar a intoxicação neurológica, tais como evitar a hipercapnia, ou seja, elevação do CO2 no sangue arterial, introdução de air breaks, ou seja, pausas de respiração de misturas com PO2 baixa durante a descompressão, evitar medicações que possam baixar o limiar convulsivo, ou seja, que possam predispor à oxiconvulsão, e estar atento aos sintomas de intoxicação do sistema nervoso central que podem preceder a convulsão. Há cerca de 10 trabalhos relevantes que apontam que o CO2 é o principal desencadeante da crise convulsiva. Há um deles em que se ofereceu oxigênio 100% em condições normobáricas associada à hipercapnia controlada, e que os participantes apresentavam contraturas faciais e náuseas, mas não convulsões. Isso reportado por Enian e colaboradores em 2006. Um dos primeiros trabalhos foi o de artigo clássico de Anatoly Ivan, de 1986, no qual realizaram 133 exposições a pressões entre 1,75 e 2,5 atmosferas, na qual foi acrescido de CO2 inspirado, de forma a obter o CO2 expirado entre 50 e 60 milímetros de mercúrio, algo que é plausível em algumas situações do mergulho, sendo observado a presença de sintomas de 35 casos, em que representou algo em torno de 26%. Nesse trabalho, houve um caso de convulsão, que representou 0,75% dos casos. Apenas para efeito de comparação, a ocorrência de convulsões em oxigenoterapia hiperbárica a 2,5 atmosfera é em torno de 0,002 a 0,035, ou seja, a hipercapnia é capaz de tornar a oxiconvulsão cerca de 100 vezes mais frequente do que em normocapnia. Na superfície, um indivíduo sob atividade física muito intensa é capaz de eliminar o CO2 produzido de forma muito eficaz, de forma a se manter em normocapnia o tempo todo. Porém, quando submerso, o jogo é diferente. A hipercapnia pode ocorrer de duas maneiras: a retenção de CO2, que é a mais frequente, e a reinalação do CO2. A retenção é a dificuldade ou incapacidade de eliminar adequadamente o CO2, que ocorre sobretudo pelo aumento do trabalho respiratório. O simples fato de estar submerso na água
já aumenta o trabalho respiratório. Um indivíduo normal necessita de uma pressão negativa inspiratória em torno de 5 a 10 centímetros de água para uma inspiração normal. Quando o corpo está submerso em uma piscina, por exemplo, com a cabeça fora d'água, essa pressão pode ser acrescida de 20 centímetros de água, de pressão negativa. Isso aumenta o trabalho respiratório. Dependendo da posição que o mergulhador assuma, essas pressões podem ser ainda maiores. A densidade. O aumento da profundidade acarreta o aumento da densidade, que por sua vez aumenta a resistência dos gases nas vias aéreas, que aumenta o trabalho respiratório. O exercício aumenta a produção de CO2 e, se a eliminação já está prejudicada, a hipercapnia predomina. Sem dúvida, é o principal fator de gerar hipercapnia. Aparelhos de respiração subaquática, por melhor que sejam, produz resistência respiratória e, por sua vez, aumento do trabalho respiratório. Os rebreathers oferecem um trabalho respiratório maior do que os aparelhos de circuito aberto, pois as traqueias, filtros, contrapulmões, cânisters oferecem resistência à respiração. Dependendo do volume e da posição dos contrapulmões, essa resistência pode ser ainda maior. O simples fato de estar respirando oxigênio hiperbárico, ou seja, hiperóxia, causar hiperóxia, pode levar à hipercapnia. De 20 a 30% do CO2 é transportado dos tecidos aos pulmões ligado à hemoglobina. Por sua vez, a hemoglobina tem uma avidez muito maior pelo oxigênio do que pelo CO2. Como a disponibilidade de oxigênio no sangue venoso é maior nos indivíduos que respiram oxigênio hiperbárico, ele se liga preferencialmente à hemoglobina, dificultando assim, de forma significativa, a eliminação do CO2. A fase de descida. O efeito da compressão dos gases faz com que o mergulhador inspire mais do que expire, para compensar os volumes, e isso impede a eliminação adequada do CO2. A narcose. O CO2 é o principal agente estimulador dos centros de controle da respiração no sistema nervoso central. A narcose parece reduzir o limiar de resposta desses centros à estimulação do CO2, levando com isso à retenção de CO2. Retentores de CO2. Há mergulhadores que naturalmente retêm CO2 durante o mergulho. Há os sintomáticos e os assintomáticos. Os sintomáticos são aqueles que basicamente apresentam dor de cabeça durante ou após o mergulho. Hipoventilação deliberada. A respiração pausada com o intuito de economizar gás, sobretudo nos sistemas de circuito aberto, também são causas de retenção de CO2. Reinalação. São basicamente problemas do Scrubber, ou seja, da absorção do CO2 que ocorre com os rebreathers, seja ele o Scrubber esgotado, ou seja, que foi consumido durante o mergulho, pode ser ele molhado, que impede a capacidade absortiva, pode ser também sem o absorvente, no qual o mergulhador esqueceu de abastecer o Scrubber com a cal sodada, ou bypass, às vezes uma má montagem, problemas nas válvulas unidirecionais da DSV, canalização da cal sodada, erros de montagem e etc. Por que o CO2 é perigoso? Sob condições normais, o fluxo sanguíneo cerebral total é mantido relativamente constante, em torno de 54 ml por 100 gramas de tecido cerebral por minuto, graças ao mecanismo de autorregulação cerebral. Em regime de hiperóxia, como ocorre no mergulho, o cérebro interpreta que há muito oxigênio e que não se precisa de tanto. Para isso, ele reduz a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, e com isso as artérias se contraem, reduzindo o fluxo sanguíneo cerebral, adaptando-o a esta nova demanda. Se há hipercapnia, o cérebro interpreta que o CO2 não está sendo eliminado adequadamente, e então
há uma liberação de óxido nítrico, causando vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo cerebral para tentar varrer o CO2 excedente para fora do sistema nervoso central. Na associação do oxigênio hiperbárico e hipercapnia, como ocorre no mergulho, apesar dessa associação ser antagônica, prevalece a vasodilatação da hipercapnia. Sendo assim, a resultante é um grande aporte de oxigênio e radicais superóxidos ao sistema nervoso central, sobrecarregando o seu sistema antioxidante, causando assim a intoxicação por oxigênio. Ito e colaboradores, em 2003, fez uma publicação usando tomografia com emissão de pósitrons, que avalia o fluxo sanguíneo cerebral. As áreas em vermelhos indicam alto fluxo sanguíneo. À esquerda, temos uma imagem de um cérebro com normocapnia. Ao centro, com hipercapnia. Observe que as áreas em vermelho estão mais acentuadas. E à direita, um com hipocapnia, após uma hiperventilação. Em 1955, Lambertsen fez um estudo em humanos expondo-os a 3,5 atmosfera com ar, com oxigênio 100% mais 2% de CO2, e coletaram sangue arterial e da veia jugular, ou seja, uma veia que vem de um dos lados do cérebro, para análise de gases. Ele observou que no sangue arterial a pressão parcial de oxigênio era de 2.000 milímetros de mercúrio. No sangue venoso, de 76 milímetros de mercúrio, muito próximo da coleta que ele fez com ar. Ou seja, o mecanismo de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral estava preservado nesse caso. Já nos que receberam oxigênio e CO2, houve um aumento da pressão venosa de oxigênio em torno de 1.000 milímetros de mercúrio, ou seja, em torno de 13 vezes a mais do que com oxigênio puro, traduzindo num aumento do fluxo sanguíneo cerebral em torno de 85%. A seguir, apresentarei as 4 estratégias de defesa contra a intoxicação do sistema nervoso central. 1. A redução da hipercapnia. 2. Adoção de air breaks. 3. Evitar medicações e estados metabólicos que reduzam o limiar convulsivo. E 4. Ficar alerta aos sintomas premonitórios. Estratégia de defesa 1. Reduzir a hipercapnia. A redução do esforço físico é o principal agente mitigador e, portanto, o uso de cabo e habitat para descompressão ajudam a reduzir o esforço físico nessa fase final, onde o acúmulo de radicais superóxidos está bem elevado. O uso de scooters ajuda a reduzir o esforço físico, evitando o nado a longas distâncias. O uso de misturas menos densas, Anthony, no Eurotech 2014, apresentou um trabalho no qual expôs mergulhadores a misturas de densidades diferentes sob atividade física e observou que misturas muito densas frequentemente causavam estresse respiratório e recomendou que a mistura ideal tenha um máximo de densidade de 5,2 gramas por litro e que nunca deva ultrapassar 6,3 gramas por litro. Exemplo, num mergulho a 40 metros de profundidade, um mergulhador experimenta uma densidade de 6,1 grama por litro. O uso de rebreathers com projeto de baixa resistência também ajuda a reduzir o trabalho respiratório. O uso de scrubbers radiais, que proporcionam também menor resistência ao fluxo de gases e adequados à duração planejada do mergulho, ou seja, mergulhos longos com scrubbers de alta capacidade, são extremamente recomendados para reduzir a reinalação e, portanto, a hipercapnia. Estratégia de defesa 2. Introdução de air brakes. Air brakes são a intercalação de períodos de gás com baixa PO2 durante a exposição a PO2 elevada, com o intuito de reduzir a carga de radicais superóxidos e reduzir a toxicidade do sistema nervoso central. Quem primeiro introduziu os air brakes com esta finalidade
foi Christian Lambertsen, em 1955. A Marinha norte-americana usa este artifício nas tabelas de tratamento de doença descompressiva e embolia gasosa desde os anos 60. Essas tabelas usam 5 minutos de ar a cada 20 minutos de oxigênio a 2,8 atmosferas e 15 minutos de ar a cada 60 minutos de 1,9 atmosfera. No mergulho, não há protocolo de airbrakes estabelecido. O que se tem feito são pausas de 5 minutos a cada hora de exposição a PO2 de 1,3 atmosferas, feito sobretudo nas paradas rasas de descompressão. Pode-se usar o diluente de baixa PO2 ou usar gás pobre em O2 on-board para respirar em circuito aberto. Ou ainda, se ter na estação de descompressão cilindros com ar para ser usado exclusivamente para essa finalidade. Costa e colaboradores, em 2019, em um estudo no qual pacientes eram submetidos a 2,5 atmosfera, ele afirma que uma única pausa de 5 minutos é capaz de reduzir as convulsões em mais de 50%. Estratégia de defesa 3. Evitar medicações e estados metabólicos que possam baixar o limiar convulsivo. Substâncias de uso comum podem modificar drasticamente a tolerância ao oxigênio. A literatura médica é amplamente baseada em estudos em animais, desde a década de 50 e 70, e revisões clínicas indiretas na ausência de grandes ensaios clínicos randomizados em humanos. A regra de ouro operacional. Medicamentos que modulam a excitação neurológica ou a taxa metabólica devem ser criteriosamente evitados ou estritamente monitorados antes de qualquer exposição hiperbárica prolongada. Esses são os fármacos de uso comum que podem afetar o rebaixamento do limiar convulsivo. São eles os corticosteroides, hormônios tireoidianos, a insulina, inibidores da PDE5, descongestionantes nasais e a aspirina. Corticosteroides ou corticoides. A exemplo temos a prednisona, que o nome comercial é Predizin, temos a dexametasona, que é o Decadron, e temos a betametasona, que é o Diprospan. Não se sabe ao certo o mecanismo pelo qual rebaixam o limiar convulsivo. Possivelmente aumentam a excitabilidade neuronal e alterações metabólicas. Ações clínicas. Não apenas predispõe à toxicidade pelo oxigênio do sistema nervoso central, como também a pulmonar. Acelera a janela temporal para sinais premonitórios, a exemplo das contraturas faciais, enjoos, tontura, visão turva, entre outros, e facilita, assim, o gatilho para as convulsões. Hormônios tireoidianos, T3 e T4, a triiodotironina e a tetraiodotironina. Eles são responsáveis pela manutenção do metabolismo basal. As suas elevações são conhecidas como hipertireoidismo, que pode ser decorrente da doença da tireoide, como no caso a doença de Graves, ou decorrente da reposição hormonal no tratamento do hipotireoidismo. Na fase de ajustes dessa medicação, pode haver ajuste para mais, causando hipertireoidismo. Ou ainda pode ser intencional, como algumas das fórmulas para emagrecer, que contêm esses hormônios. Não se sabe ao certo o mecanismo de ação, possivelmente o aumento da excitabilidade neuronal e do metabolismo que gerem um estresse oxidativo que, acrescido ao oxigênio, reduz o limiar da toxicidade no sistema nervoso central. Estado eutireoidiano, ou seja, com os níveis normais de T3 e T4, seja ele fisiológico ou controlado por reposição hormonal, não oferecem risco adicional ao mergulho. Inibidores da fosfodiesterase 5, ou PDE5, são as medicações usadas na atualidade para tratar disfunção erétil. Elas são o sildenafil, que é o Viagra, a tadalafila, que é o Cialis, e a vardenafila, que é o Levitra. Essas medicações têm ação vasodilatadora na musculatura peniana e pulmonar e, por tabela, na cerebral também. Aumentam a capacidade dos vasos cerebrais em responder ao estímulo do CO2. O fluxo sanguíneo
não regulado aumenta o aporte de radicais oxidativos, predispondo à intoxicação neurológica. Apesar do rebaixamento dos limiares convulsivos ter sido comprovado apenas em animais de laboratório, recomenda-se evitar o uso com as seguintes antecedências ao mergulho: 12 horas para o sildenafil e mais do que 72 horas para a tadalafila. Insulina. Na realidade, não é a insulina quem reduz o limiar convulsivo, mas sim um status hipoglicêmico, ou seja, níveis baixos de glicose no sangue. A hipoglicemia por si só já causa convulsão, e se associada a PO2 elevada, há um sinergismo de efeitos. Hipoglicemia ocorre basicamente em quem usa insulina. O uso de insulina e o jejum prolongado, como nos mergulhos exploratórios, pode ser um terreno fértil para a potencialização dos efeitos tóxicos sobre o sistema nervoso central. Os sintomas da hipoglicemia e da intoxicação neurológica podem se confundir, ou mesmo são quase que iguais, ou talvez até mesmo iguais, conforme exposto nessa tabela acima. As convulsões, a confusão mental, as tonturas, visão turva ou alterações visuais, náuseas e vômitos, fraqueza muscular, fadiga, dor de cabeça, alteração do comportamento e perda da consciência. São praticamente esses sintomas que são comuns a ambas entidades. Descongestionantes nasais. A pseudoefedrina é um descongestionante nasal de uso oral. Medicações que usam a pseudoefedrina são o Allegra D, o Claritin D, o Tilenol Sinus, entre outros. Ele é um estimulante do sistema simpático e por isso causa aumento da frequência cardíaca, broncodilatação e vasoconstricção. Devido ao fato de fazer vasoconstricção, é que ele melhora a congestão nasal, mas não provoca vasoconstricção no sistema nervoso central. O provável efeito sinérgico com a PO2 se deva ao fato dele ser um psicoestimulante. Na realidade, nas dosagens usuais, ele é um fraco psicoestimulante. Porém, em overdoses, com o objetivo de forçar a desobstrução nasal, esse efeito pode ser incrementado. Em doses normais, o risco hiperbárico é debatido, porém, em overdoses, pode rebaixar o limiar convulsivo. É importante ressaltar que os descongestionantes tópicos do tipo nafazolina, como no Sorine, ou a oximetazolina, como no Afrin, entre outros, não há relatos de rebaixamento do limiar convulsivo. A aspirina. Textos e legados inferiram que a aspirina e os anti-inflamatórios não hormonais, como do tipo cetoprofeno, como no Profenid, ou diclofenaco, como no Voltaren, entre outros, rebaixavam de forma ampla o limiar de convulsivo para o oxigênio hiperbárico. Na realidade, não há estudos que consigam atestar que a aspirina, assim como os anti-inflamatórios não hormonais, causem rebaixamento do limiar convulsivo. Talvez esse seja apenas um mito remanescente dos tempos antigos. Estratégia de defesa 4. Alerta aos sintomas. Os sintomas são progressivos e imprevisíveis, nem sempre seguem uma sequência clara. A convulsão pode ser o primeiro sinal evidente. Sintomas iniciais e premonitórios mais comuns da convulsão são a contração musculares localizada, especialmente nos lábios, face, pálpebras e mãos. Esse é um dos sintomas na literatura mais comum associado premonitoriamente à convulsão, seguido de náuseas e vômitos, tontura ou desequilíbrio, visão turva, visão tubular em túnel ou alteração visual, irritabilidade, ansiedade, euforia ou desorientação, alterações auditivas, parestesias, que são formigamentos, ou rigidez muscular, dor de cabeça latejante. Na presença de um desses sintomas, é igual a air break de imediato, por um tempo maior do que os 5 minutos. Na realidade, não há um consenso desse tempo
porque 5 minutos é utilizado para prevenir a intoxicação. Mas no caso aqui, nós estamos precisando tratar de imediato o sintoma neurológico. Então, é bem provável, é bem prudente que se use tempos maiores do que 5 minutos. E considerar, quando retornar ao circuito, usar uma PO2 inferior a 1,3. E para finalizar, o protocolo holístico de mitigação, defesa em 4 camadas. Número 1, isolamento do gatilho, seria a prevenção absoluta da hipercapnia, controle do esforço físico, uso de scooters, cabo de ancoragem para descompressão. Número 2, interrupção oxidativa, seria a aplicação de air brakes, 5 minutos a cada 60 minutos de respiração com PO2 elevada. Número 3, triagem do limiar convulsivo, seria auditoria metabólica e farmacológica, né? Gestão estrita da hipoglicemia, certificar-se de que os hormônios tireoidianos não estejam altos e uso cauteloso de corticosteroides. E número 4, alerta aos sintomas premonitórios, contraturas faciais, náuseas, vômitos, tontura, o desequilíbrio, visão turva ou em túnel, outras alterações visuais, irritabilidade, ansiedade, euforia, desorientação, alterações auditivas, parestesias, que são formigamentos ou rigidez muscular, dor de cabeça latejante. Ou seja, o oxigênio hiperbárico cria a condição física, mas a gestão rigorosa das variáveis sistêmicas é o que garante o sucesso operacional. A segurança exige controle e não sorte. Obrigado por assistir essa palestra.